Saudações positivas, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma Positive Class, hein? Hoje o tema são três pesquisas extraordinárias, revolucionárias na área da psicologia positiva. Gente, eu desde que comecei o meu mestrado, desde que comecei o meu mestrado na USP, né? Isso foi em 2006. Eu venho lendo artigos científicos na área da psicologia positiva. Eu já li mais de 100 artigos. E desses 100 eu quero compartilhar três, que na minha opinião são assim revolucionários e os mais extraordinários que eu já li. Na minha opinião. Você quer saber quais são? Então vou compartilhar com vocês aí, tá? Mas antes de mais nada, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui, né? Bem-vinda à Positive Class. Escreve aqui nos comentários então qual a cidade que você está. Tá friozinho aí? Como é que tá o tempo? Escreve aí. Então, tem a gente do Florescimento CSI aí? Então coloca girassol pra gente saber. A gente do Florescimento CSI são os nossos interventores com forças de caráter, analistas de forças pessoais e interventores, né? Utilizando 85 intervenções com força de caráter que eu ensino na formação, né? Maravilhoso. Mas muito boa noite a todos, muito boa noite. Vamos lá, enquanto vocês colocam aí, né? Boa noite. Vou colocando aqui também as minhas redes sociais. Aqui no YouTube, aponta aqui a câmera do seu celular para esse QR Code para você entrar no meu grupo VIP, tá? VIP de Virtudes Inspirando Pessoas lá no Telegram. E aqui no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dá um like, um joinha aqui, ativar o sininho, né? Notificações para você não perder nada. Entra no grupo VIP e olha, vê se você está me acompanhando em todas as redes sociais. O site é flowpsicologiapositiva.com, né? No Instagram, @eldercamei, YouTube é aqui. Ó, gente, certificação CSI, hein? Quero destacar aqui. O que que é isso? É a certificação e formação Character Strengths Interventor, te forma como analista de forças pessoais e interventor com forças de caráter. São dois certificados, dois diplomas que você recebe. Tá? Vai aprender 85 técnicas, 85 intervenções e receber 85 ferramentas. Então, quando que vai ter a próxima turma? Já está chegando a próxima turma, agora é em julho, né? Então faz o seguinte, não quer perder nada? Entra aqui no site certificação CSI sem cedilha, sem acento.com e coloca o seu nome na lista de espera, tá? Para você receber aí as informações em primeira mão e também um desconto especial, né? Deixe seu nome ali na lista de espera, tá bom? Maravilha, pessoal. Vamos falar então dessas três pesquisas mais revolucionárias na psicologia positiva, né? Mas antes, vamos fazer aqui alguns comentários. Olha, tem mais gente aí entrando. Que maravilha. Boa noite, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Quem é CSI aí, então coloca girassol para a gente saber. Ali, coloca o CSI, estão colocando girassol. Quem já assistiu alguma Positive Class e gostou, coloca um coraçãozinho. Se você já assistiu 5 Positive Class e gostou, dá 5, coloca 5 coraçãozinho para eu saber, tá? E quem é a primeira vez, escreve aí, primeira vez, para a gente dar as boas-vindas. Eu quero que vocês dêem as boas-vindas para quem for primeira vez. Então, quem escrever primeira vez, vocês que estão aí, digam as boas-vindas, sejam bem-vindos para quem é a primeira vez na Positive Class, tá? Porque eu, na verdade, não estou aqui ao vivo. Não estou aqui ao vivo, né? Porque eu estou dando um treinamento de imersão de 7 dias presencial, né? Numa empresa. Então, 7 dias de imersão, uma formação, né? Em imersão em psicologia positiva. Então, não estou aqui presencialmente, né? Mas a minha equipe está aí, vai ajudar também responder alguma dúvida, alguma pergunta que tiver. Tá joia, pessoal? Agora, semana que vem eu tô ao vivo.
Semana que vem eu estou ao vivo e ainda vou falar como é que foi o Simpósio Brasileiro de Psicologia Positiva, que foi intenso, né? Semana passada, né? Segunda a sexta-feira, 10 palestras maravilhosas. Vou comentar, vou fazer um resuminho na próxima Positive Class, tá? Muito bem, mas vamos falar aqui sobre as pesquisas mais revolucionárias, então, né, na psicologia positiva, na minha opinião, tá? E sem mais delongas, já vou direto para a pesquisa revolucionária número um, que faz o que a número um? Por que ela é revolucionária, né? Porque ela foi realizada bem no comecinho do movimento, nem tinha o livro Felicidade Autêntica, ou tinha acabado de ser publicado, né? O livro Felicidade Autêntica. Aliás, as pesquisas foram feitas antes do livro, né? As pesquisas foram feitas antes do livro, porque pesquisa demora, né? São anos aí para você fazer a pesquisa, finalizar e publicar, são alguns anos, né? Então elas começaram bem no início e foram publicadas aí em 2005, né? Liderado pelo Martin Seligman. Já vou falar tudo isso, tá? Mas nesse primeiro momento, deixa eu dizer aqui que essa pesquisa valida cientificamente, empiricamente, 5 intervenções positivas, né? 5 intervenções, 5 técnicas. Vai testar. Não é que vai validar 5, vai testar experimentalmente em laboratório para ver se consegue validar essas 5 intervenções. Então vamos ver o que vai acontecer nessa pesquisa e é isso que eu acho extraordinário, né? Mas antes de mais nada, como que a gente pode testar a eficácia das intervenções? Olha só, para você testar a eficácia de uma intervenção, né? No caso da psicologia positiva, que nos primeiros anos tinha foco em aumentar a felicidade das pessoas, era a ciência da felicidade, né? A psicologia positiva e o Martin Seligman, seu fundador, obviamente sabia que pesquisas falando desse tipo de temática ia ser alvo de crítica, porque até então a ciência, a psicologia não tinha estudado felicidade, né? E todos aqueles que tiveram essa ideia de tentar fazer isso foram meio que ridicularizados ou marginalizados. Então, o Martin Seligman, já sabendo disso, ele falou: olha, para que as nossas pesquisas sejam levadas a sério, nós temos que adotar um método científico que seja rigoroso, confiável. E qual que é o método mais rigoroso, mais confiável, mais consagrado, mais reconhecido na ciência? É um método que é até considerado padrão ouro, gold standard, padrão ouro de pesquisa, tá? Esse método, gente, chama-se RCT, uma abreviatura para Random Assignment Placebo Controlled Trial. O que significa isso? Experimento controlado com placebo e randomizado, né? Com designação randômica controlado com placebo. O que significa esse palavrão aí todo? Gente, é o método usado para testar remédio. E o método utilizado para testar vacina também, né? A gente viu mais isso na Covid. Vocês entenderam, viram um pouquinho como é que é isso. Essa metodologia aí. Como é que funciona essa metodologia? Vou explicar esse palavrão todo. É o seguinte, digamos que você quer testar uma vacina ou um remédio novo que o laboratório, enfim, né, que a indústria farmacêutica, farmacológica está desenvolvendo. Vamos dizer que seja aí um antidepressivo. Tem uma foto do Prozac só como ilustração, né? Um antidepressivo, tá? O que você faz? Você pega pacientes com depressão, né? E vai dividir em 2 grupos. Um grupo que vai tomar o remédio e outro que não vai tomar o remédio, tá? Bom, essa divisão eh, não pode ser arbitrária, né? Porque senão vai ter o viés de quem dividiu. Então essa divisão tem que ser aleatória, randomizada.
ou seja, é por sorteio, né? Você divide, tá? Por sorteio, né? Olha, os que caíram aqui do grupo A, os que caíram do grupo B. O grupo A vai tomar o remédio, o grupo B não vai tomar o remédio. Então, por que que tem dois grupos? Porque você vai comparar quem tomou com quem não tomou, né? E esse grupo que você compara chama-se grupo controle. E o grupo que você aplica a intervenção, no caso da psicologia positiva, é o grupo intervenção, tá? O grupo intervenção e o grupo controle, né? Bom, o grupo controle tem duas possibilidades. Ou ele não faz nada, né? Por exemplo, um toma remédio, o outro não toma nada, certo? E aí você compara que quem tomou o remédio supostamente vai ter melhoria em algum sintoma e quem não tomou remédio não vai ter essa melhoria. Acontece o seguinte, que quem não toma o remédio também tem melhoria. Você sabia disso? Né? Também tem melhoria. Ou, que é pior ainda, se eu der para você uma cápsula que dentro dela não tem nada que tenha um efeito ativo, químico, neurológico, né? Não tem nada dentro, chamada cápsula de farinha, certo? E você tomar, você vai melhorar da sua depressão, por exemplo, do seu sintoma, como você está se sentindo, você vai melhorar, né? Ou você está sentindo dor de cabeça, você tomar um analgésico vai diminuir a dor, mas se você tomar um negócio que não tem efeito nenhum, também você vai ter uma percepção de diminuição de dor. Por quê? Por causa do efeito placebo. O efeito placebo é um efeito de sugestão da nossa mente, né? Você pensa que está tomando um negócio, claro, você não pode saber que não tem efeito. Você tem que achar que tem o efeito, né? Mas se você pensa que você está tomando um remédio, mas na verdade não tem nada dentro, você melhora. Então isso chama-se efeito placebo. E isso acabou no começo se tornou um problema para os pesquisadores, porque como é que eu vou saber que a melhoria, né, é por causa do efeito ativo ali da química do remédio ou simplesmente é uma sugestão da mente de quem tomou? Então, para separar isso, o que os pesquisadores fazem? Um grupo toma o remédio verdadeiro, o outro grupo toma o remédio falso, né, o placebo, né, que não tem efeito nenhum. E aí, vamos supor que aqui seja o nível de o sintoma. O grupo que tomou um remédio vai diminuir o sintoma. O grupo que tomou um placebo também vai diminuir, mas não vai diminuir na mesma intensidade, vai diminuir só um pouquinho, e o que tomou remédio vai diminuir mais. Então, é nessa diferença que a gente percebe que o remédio funciona, né? Porque ele tem que funcionar melhor que o placebo. Agora, se o remédio diminuiu o sintoma e o placebo também diminuiu, mas na hora de comparar os dois são na mesma medida, então isso significa que o meu remédio não funciona. Ah, mas melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, mas o placebo melhorou a mesma coisa, então não funciona. Percebe? Então só queria trazer essa explicação porque, né, nem todo mundo sabe como funciona o placebo e por que que o placebo ele é utilizado nos experimentos, tá? Então esse é o método mais confiável, é o experimento randômico controlado com placebo, né? Muito bem, mas isso é para testar remédio. E na psicologia positiva, testa remédio? Não, não testa remédio, testa intervenção, né? Então, como é que seria uma intervenção real e uma intervenção placebo? Uma intervenção real seria, por exemplo, uma que vocês conhecem muito bem, né? Que talvez é uma das mais populares, é o diário de gratidão, ou diário de bênçãos, também conhecido como três coisas boas, né? Três coisas boas. Você pede para o voluntário, no final do dia, escrever em um diário três coisas boas que aconteceram ao longo do dia. Né? Quais foram as três coisas boas que aconteceram hoje? Ó, nós estamos à noite. Quais foram as três coisas boas que aconteceram com você hoje?
O que que você escreveria no seu diário hoje? Escrever, vamos fazer o seguinte, coloca aqui no chat, pra vocês lerem um dos outros. Coloca aqui no chat uma coisa boa, não precisa ser três. Uma coisa boa que aconteceu com você hoje. Coloca aí, vamos ver. Compartilha com os colegas e leia aí dos colegas também. Coisas boas que aconteceram com vocês hoje. Vocês vão ver quantas coisas boas aconteceram com vocês hoje, né? O diário de gratidão é isso, escrever todos os dias. E é pedido para o voluntário fazer um mês. Ele pode fazer 6 meses, pode fazer um ano, ele pode fazer a vida inteira se ele quiser, né? Mas ele é pedido para ele fazer então um mês, tá? Diário da gratidão, né? Essa é uma das pesquisas mais famosas da psicologia positiva que gerou a intervenção, porque todas as intervenções que a gente ensina na psicologia positiva foram antes validadas cientificamente. Eu sempre falo que são validadas, mas tem gente que não sabe como que é a validação. Então aqui é que eu vou mostrar para vocês como que é a validação, que eu estou mostrando, né, para vocês como que é a validação, tá? Por isso que eu acho que essa pesquisa é tão revolucionária. Ah, sim, faltou eu falar o seguinte. E o placebo? E o placebo, né? Como é que é uma intervenção placebo? Quem não vai fazer o diário da gratidão, vai fazer o quê? Vai tomar um remédio? Não, não vai tomar remédio nenhum. Remédio é para testar remédio, né? E para testar intervenção? Tem que ser outra intervenção, só que tem que ser uma intervenção placebo. Então você pode pedir para a pessoa escrever três coisas que aconteceram hoje. Tem que ser parecido, tá? Porque lembra que o remédio, você tem uma cápsula. Vamos supor que é a cápsula, sei lá, azul e branco, né? E quem toma placebo, a cápsula também é azul e branco. É igualzinho, né? Só que dentro não tem nada. Então, imagina o seguinte: um grupo vai escrever três coisas boas que aconteceram todos os dias. O outro grupo vai escrever três coisas que aconteceram todos os dias. Mas você não vai dar instrução que tem que ser coisa boa, nem ruim. Três coisas. E a pessoa escolhe se ela quer escrever três coisas boas, três coisas ruins, uma boa, duas ruins, né? Enfim, ela escreve três coisas. Então fica neutro, eu não estou direcionando. Então, se ela está escrevendo três coisas que não são boas, ela não vai teoricamente melhorar, aumentar a felicidade, né? Ah, nesse caso, viu? Nas intervenções positivas não é para tratar depressão, não, tá? É para aumentar a felicidade. É isso que está sendo pesquisado. Intervenções para aumentar a felicidade, né? Então vamos lá. Essa pesquisa foi publicada com o nome Positive Psychology Progress, né? É uma pesquisa de três autores, o Martin Seligman, quatro, né? Tem um colaborador aqui do Seligman. Então, do Martin Seligman, o Seligman da Universidade da Pensilvânia, Nansuk Park de Rhode Island e o Christopher Peterson da Universidade de Michigan. O Peterson é o famoso criador do VIA, né, gente, do teste VIA, da classificação VIA, que colaborou aí com Martin Seligman, primeiro diretor do Instituto VIA. Né? Então, estamos falando aqui de gigantes da psicologia positiva no seu início, no seu primeiro período. E aí, 2005, quero lembrar vocês que 2005 foi o ano que chegou Felicidade Autêntica aqui no Brasil, o livro que é de 2004 lá nos Estados Unidos, né? Então nós temos aqui um paper sendo publicado aí bem no início do movimento, né? Não tinha nenhum livro ainda, tá? E o nome do artigo é Progresso da Psicologia Positiva, Validação Empírica de Intervenções. E aqui nós teremos 5 intervenções sendo testadas, né? Com o objetivo de serem validadas, tá? Ela foi publicada aí no American Psychologist, que até então não, né? Que é a revista científica da American Psychological Association, tá? Da APA, Associação de Psicologia Americana, associação mais antiga de psicologia, né? No qual Seligman foi presidente. Agora, aqui quando foi publicado esse artigo, ele não era mais presidente, já tinha passado a gestão dele. Ele foi presidente em 1998, né? Que foi quando fundou a psicologia positiva. E aqui ele já não era mais presidente, aqui ele colocou
o artigo falando do progresso da psicologia positiva, né? E temos aqui a validação de 5 intervenções, tá? Então aqui está a validação para vocês entenderem, né? Bom, vamos lá. Vamos começar com o diário, não, diário de gratidão, não, com a visita de gratidão, a carta de gratidão, né? Como que é essa intervenção? Escrever uma carta para uma pessoa que te ajudou muito no passado, no qual você se sente muito agradecido, mas nunca agradeceu devidamente, né, para essa pessoa. Então você vai escrever uma carta de gratidão para essa pessoa, depois visitá-la e ler esta carta, né? Essa intervenção é essa aqui, essa primeira aqui, tá? Essa primeira aqui, né, aqui de cima, né? Então esquece as outras por enquanto. Vamos ver essa aqui. Aí eu vou explicar o que é esse monte de barrinha. São os dois grupos, tá? Tem a barrinha preta e a barrinha branca. São os dois grupos. A preta é o grupo que fez a intervenção visita de gratidão. A branca é aquela que fez a intervenção placebo, é o grupo controle, tá? Foram 80 pessoas que fizeram a carta e 70 que não fizeram, né? E esses que não fizeram, fizeram uma intervenção então placebo, tá? Muito bem, então nós temos aqui as duas barrinhas, né? As duas barrinhas. Vamos olhar só para a barrinha preta agora, o grupo que fez a intervenção. Por que que tem 6 barrinhas? Porque isso aqui é ao longo do tempo, são 6 temporalidades, 6 momentos. O primeiro é o famoso pré-teste, que é para você ter o momento inicial e comparar o antes e o após a intervenção. Então, esses dois primeiros é o antes e o depois. Tem pesquisa que para aqui, tá? No antes e depois. A maioria para aqui, no antes e depois. Não tem esse acompanhamento chamado follow-up, né? Então, tem o antes e tem o depois. Olha só o antes e o depois da barrinha preta, que é a intervenção real, né? Antes estava aqui, depois veio para cá. Isso significa o quê? Que a felicidade subiu mais do que dobrou, né? Felicidade subiu aqui mais do que dobrou para aqueles que fizeram e leram a carta da gratidão, tá? É, Vamos pegar o controle agora. O controle não escreveu a carta. Então, teoricamente, né, não deveria subir a felicidade, só que subiu, porque a intervenção que ele fez causou um efeito placebo, então subiu, tá? Só que o que é importante aqui é que subiu menos do que o grupo que fez a intervenção da carta. O grupo da carta subiu mais, então nós temos uma diferença e bastante significativa entre quem escreveu a carta e quem não escreveu. Ambos melhoraram, mas quem escreveu melhorou muito mais. Agora, o interessante desse experimento é que os autores fizeram o quê? Um follow-up. O que é o follow-up? Um acompanhamento ao longo do tempo, nesse caso 6 meses, para verificar a duração do efeito da intervenção. E aí o que acontece com a carta de gratidão? Uma semana depois, o efeito cai, né? O efeito não fica para sempre, ele cai depois de uma semana. Mas o importante é que, embora tenha caído, ainda se mostra superior a como estava antes da carta. Ou seja, caiu um pouco uma semana depois, mas a pessoa ainda está mais feliz do que. Isso aqui é o nível de felicidade, né? Quanto mais alto, mais feliz. Então a pessoa ainda está mais feliz do que ela estava antes de escrever a carta. Um mês depois, cai mais um pouco a felicidade, mas ainda está acima da felicidade antes da carta. 3 meses depois cai um pouco mais e 6 meses depois cai um pouco mais. E só depois de 6 meses é que o nível de felicidade se iguala ao nível da pessoa antes da carta. Ou seja, o que a gente pode concluir, né, desse gráfico aqui, desse experimento? Que a intervenção carta e visita de gratidão aumenta a felicidade mais do que o dobro e leva 6 meses, né? Ela vai caindo ao longo do tempo, o efeito, mas leva 6 meses até voltar ao nível de felicidade habitual.
Não é extraordinário, a gente fala isso. Não é uma pesquisa extraordinária. Estou falando só dessa intervenção, nem mostrei o resto ainda, né? Não é extraordinário a gente saber que você escrever uma carta de gratidão, ler para uma pessoa, né, fazer uma visita e ler, você tem que ler em voz alta, vai aumentar a sua felicidade mais do que o dobro e que vai durar ainda 6 meses, gente, 6 meses, né? É extraordinário. O que aconteceu com o grupo placebo? Lembra que eu falei? Também melhorou. Mas o placebo, além de melhorar menos, tem durabilidade? Não, porque olha só, uma semana depois já caiu. E caiu para o nível que estava antes, até um pouquinho menos nesse caso. Ou seja, o efeito placebo ele é só na hora, depois ele já passa, né? Depois ele já passa, tá vendo? Enquanto que o efeito da intervenção real não passa, né? Neste caso durou 6 meses. Nesse caso, tá? Nesse caso, né? Vamos ver agora uma outra intervenção também muito conhecida de vocês, né? Essas são as mais conhecidas porque foram as primeiras a serem validadas, tá? Agora no CSI eu ensino 85 intervenções, eu ensino na formação e certificação CSI, né? Em forças de caráter, 85 validadas. É incrível, né? Mas começou com essas cinco aqui, essas aqui foram as cinco primeiras, né? Então por isso que eu coloquei aqui como revolucionária, tá? Vamos ver mais uma. Não vou falar de todas, não, porque eu quero falar de duas outras pesquisas, mas vamos ver mais uma intervenção aqui para vocês entenderem. As outras eu explico rapidinho. É, o diário da gratidão, né? Todo mundo conhece. Escrever 3 coisas boas todos os dias no final, antes de dormir. Né? Ou se você não conhece, experimenta fazer para você ver o impacto. Depois você faz com seu filho, com a sua filha, né? Ou se você é profissional do desenvolvimento humano, começa a aplicar nos seus clientes. Se é psicólogo, começa a aplicar nos seus pacientes, né? Se é terapeuta. Olha só, a carta de gratidão não tem o mesmo efeito do diário de gratidão. O diário de gratidão é o seguinte: vamos focar só na barrinha preta. Felicidade está aqui. Uma semana de diário foi para cá, né? Tem um aumento, mas não é um aumento assim super pico, né? Igual aqui. Tem um aumento. Uma semana depois, aí tem um efeito interessante. Tem um pequeno aumento, tá? Um mês depois, olha que interessante, cresceu mais. Um mês depois, olha que bacana, cresceu mais ainda. 6 meses depois, olha, alcançou o maior nível desde o início do experimento. Então aqui nós vemos um efeito diferente da carta. No diário, o efeito é gradativo, cumulativo e crescente. O efeito aqui é gradativo, ele não dá um super pico de uma vez. Ele aumenta um pouquinho. Né? Quem já fez o diário sabe isso. Você vai fazer o diário da gratidão. Daqui uma semana, você não está com a felicidade lá nas alturas porque você fez um diário de gratidão uma semana. Mas você está um pouquinho mais feliz. Mas um mês depois, você está muito mais feliz. Né? Que muita gente faz um mês, que é o que eu costumo pedir para os meus clientes. Agora, se você quiser continuar, você pode fazer 6 meses, né? E aí o que acontece? O experimento mostra, ó, vai continua crescendo. Olha que legal. Então o efeito é diferente, né? E o grupo controle, placebo? Escrever 3 coisas quaisquer por dia, sem falar que tem que ser boa. Aumenta, né? Também, né? Mas aumenta, até aumentou aqui mais do que o grupo normal, o grupo que fez a intervenção. Mas o importante aqui é que depois ele cai e não aumenta mais, né? Então, na verdade, o grupo controle tem esse mesmo efeito aqui do controle da primeira pesquisa. Mas o grupo
que fez a intervenção verdadeira, né, o diário, ó, você tem um aumento crescente aqui. Então aqui você tem um pico e depois vai caindo, mas leva 6 meses para voltar ao normal. Aqui você não tem um pico, mas vai subindo, né? Olha que interessante, hein? O que vocês acharam disso? Escreve aí no chat para saber, para a gente saber a opinião sua. Bom, então aqui é legal porque você valida que essa aqui funciona, valida que essa aqui funciona, valida como funciona, qual é o efeito, quanto dura, né? Isso é legal. Agora vamos pegar uma que não funcionou? Olha essa aqui, não funcionou, né? Não funcionou. Porque se você olhar bem, né? Tem um aumento, uma barrinha preta, tem um aumento, mas depois cai e continua abaixo. Ou seja, funcionou igual o placebo. Olha aí o placebo, também tem um aumento, mas depois cai. Então, se eu não vejo diferença entre o placebo e a intervenção, é porque a intervenção não aumenta a felicidade. Esse aumento que aconteceu aqui foi um aumento placebo, né? Então, não posso dizer que foi por causa do efeito da intervenção. Aí você fala assim, então, Helder, essa intervenção não funciona, descarta, joga fora, né? Não utiliza, não aplica, né? Não, não é bem assim. O que eu posso dizer é o seguinte: para aumentar a felicidade, que eu tenho que ver qual é o objetivo da intervenção, né? Para aumentar a felicidade, essa intervenção não funciona, tá? Mas pode ser que ela funcione para outra coisa. Mas para aumentar a felicidade, que é o que eu medi, ela não funciona, né? Aí vocês estão curiosos para saber, mas que intervenção é essa que não funcionou? Aí eu vou falar para vocês. Essa intervenção consistia nas pessoas fazerem o teste via e conhecerem as suas forças. Então aqui tem uma coisa importante. Fazer o teste via não é uma intervenção para aumentar a felicidade. Fazer o teste via é uma forma de autoconhecimento, mas o autoconhecimento não aumenta a felicidade, né? Você se conhecer melhor não aumenta a felicidade, tá? É uma intervenção, ele aumentava só na hora, né? Só na hora, você vê o pré-teste e pós-teste tinha uma, uma boa diferença, inclusive, né? Quer ver? Pré-teste e o pós-teste aqui, deu uma boa diferença. Na hora que você faz o via, no exato momento que você faz o via, vê o resultado, vê suas forças e tal, você tem um aumento, né? Mas passados os dias voltou ao normal, sua vida volta ao normal, seu nível de felicidade, o via não te impactou em nada de forma duradoura, na sua felicidade. Só na momentânea ali, na hora que você olhou as forças, né? Falar, então, para que serve o via? Gente, o via não serve para aumentar a felicidade. Não serve para aumentar. Mas pode aumentar? Pode. Com o quê? Com a aplicação de intervenções com forças de caráter. Então, na verdade, aplicar o via nem é uma intervenção. Eu não chamo de intervenção, né? Até pode ser considerada, mas eu nem chamo de intervenção, porque intervenção é algo que você faz para ter um impacto de transformação. O via é uma ferramenta de autoconhecimento, né? O que vai aumentar a felicidade não é fazer o via, é o que você vai fazer com o resultado do via. Você faz o teste de forças. O resultado não vai alterar a sua vida, nem a sua felicidade, nem o seu bem-estar. Mas o que você vai fazer com esse resultado é que vai. Se você não fizer nada, não vai alterar em nada. Mas e se você fizer alguma coisa? Então, essa alguma coisa são as intervenções com forças de caráter, que eu ensino 85 ali no CSI, né? São as intervenções com forças de caráter, tá? E aí, vamos voltar à pesquisa aqui, né? Nós temos aqui, ó, esse aqui, tá? Essa intervenção chama-se Usando suas forças de assinatura. Ah, então essa aqui também está ligada em forças? Tá. Essa aqui, o que que a pessoa tinha que fazer? Ela tinha que fazer o via, conhecer as suas 5 forças mais altas
E depois disso, para cada força, ela tinha que estabelecer uma forma de utilizar essa força, uma forma diferente de utilizar essa força ao longo da semana. Uma forma diferente de utilizar essa força ao longo da semana. Por exemplo, vamos supor, eu fiz o VIA, deu amor ao aprendizado na minha assinatura, né? Aí eu vou estabelecer na pesquisa. Como que eu vou usar o amor ao aprendizado essa semana? Mas tem que ser de uma forma diferente, né? Então não pode ser assim, eu tô todo dia eu estou lendo aqui um livro de psicologia positiva. Tá, isso aí eu já venho fazendo, então não serve. Que isso eu já venho fazendo, tem que ser uma coisa diferente, né? Uma forma nova. Aí eu falo assim, puxa, eu adquiri um curso online sobre psicologia positiva aplicada em relacionamento amoroso, mas eu nem comecei esse curso, né? Aí eu vou começar esse curso então. Aí é uma forma diferente, por quê? Porque não é uma forma que eu estava usando antes. Eu estou usando, né, pra uma coisa diferente, tá? É um novo uso da minha força de assinatura, né? É um novo uso. E às vezes esse novo uso é bem diferente. Por exemplo, lembro de um, de um aluno meu, que na verdade ele era diretor de RH de uma grande empresa que vocês conhecem, né? Automobilística. E ele viu que ele tinha o amor na assinatura. Só que ele percebeu que ele usava o amor em casa, na família, no relacionamento pessoal, mas ele não usava no trabalho porque ele achava que trabalho e amor não era um lugar, né, para você usar o amor. Mas ele entendeu que o amor não quer dizer, não é um amor romântico, né? Mas é a amorosidade do coração. E ele podia ser mais amoroso com as pessoas no trabalho. E ele de fato não era muito amoroso no trabalho. Olha que interessante. Porque ele, como diretor, ele achava que ele tinha que ter uma postura mais firme, autoritária e tal, porque senão ele não ia estar no papel de diretor, né? Tinha que ser mais duro. E aí a nova forma dele usar foi ser mais amoroso com os colaboradores. Então imagina que isso causa diferença na felicidade, gente. Isso impacta na felicidade. Fazer o via só não. Mas você tem que fazer e fazer alguma coisa com resultado. Agora, se você não fizer nada, não vai acontecer nada, né? Por isso que eu ensino as intervenções ali no CSI, né? Então é isso que aconteceu. Usar o via, usar as forças de assinatura de uma forma diferente. Assinaturas são as cinco mais altas, tá? Olha só, vai aumentando. Tem um efeito semelhante ao diário de gratidão, né? Um efeito crescente. E o placebo não mudou nada, tá? Então tá aí, ó, acabei falando até mais do que eu ia falar, né? Então é assim que funciona, né? Assim que você valida, essa aqui foi validada, essa aqui foi validada, essa aqui não, como intervenção para aumentar a felicidade não funciona, e essa aqui sim, né? E a gente já sabe como cada uma funciona, tá bom? Essa aqui também não foi validada. Muito bem, vamos lá. Outra pesquisa. Gostaram de saber disso? Escreve aí nos comentários se você gostou de saber disso, né? Que agora eu vou passar para a segunda. Segunda pesquisa revolucionária. Como aumentar a satisfação no trabalho, o engajamento no trabalho, o senso de propósito e significado no trabalho e viver o trabalho como um chamado, né? Puxa vida, hein? Para quem é coach, para quem é consultor de empresas, né? É legal saber isso aí, né? Como é que você pode aumentar a satisfação, engajamento, propósito no trabalho do seu cliente, numa equipe, tá? Essa também é uma pesquisa que eu considero aí revolucionária, muito, muito, muito bacana. Mas antes disso, né, uma breve lembrança do que são as forças, aí, até para se tem alguém aí que não conhece muito bem. Eu falei aí do teste VIA e tal, né? Então, o VIA ele mede 24 forças de caráter. Esse aqui é o nosso girassol CSI, né? Essa arte é nossa aqui do Leader Flow, nosso girassol de 24 forças de caráter. Essas 24 forças foram divididas em seis grandes virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência, né?
Quem liderou aí esse trabalho de classificação foi o Peterson, que é coautor da pesquisa que eu acabei de falar, tá? Bom, e aí nós temos para cada virtude forças de caráter que ajudam a desenvolver essa virtude. Todo mundo tem essas 24, você possui as 24, só que a gente não as tem desenvolvida no mesmo grau. Algumas a gente desenvolveu mais do que outras. Então, tem como medir isso? Tem, né? Foi desenvolvido um teste de forças, que é o teste VIA. Se você nunca fez, é mais novo na psicologia positiva, eu disponibilizo o link gratuitamente no meu site, flowpsicologiapositiva.com/, só acrescentar o VIA, você faz o teste ali gratuitamente, tem um vídeo tutorial ensinando como fazer, você assiste o vídeo ali, tá? E aí vai te dar as 24 forças, né? Quais são as forças de assinatura que eu falei na pesquisa anterior? São as cinco primeiras, né? São as cinco primeiras, né? Tradicionalmente. Eu considero sete e vocês vão entender por quê, até mesmo por causa dessa pesquisa que eu vou falar agora, tá? Bom, a pesquisa chama-se Aplicação das Forças de Assinatura no Trabalho, né? O que que acontece? Ó, aplicação das forças de caráter de assinatura e experiências positivas no trabalho é o nome oficial lá, o título que foi para o paper, né? Que foi para o paper. Bom, essa pesquisa foi desenvolvida por uma dupla aí fantástica, né? Que é a Cláudia Harzer e o Willibald Rutsch, né? Eles então são pesquisadores da Universidade de Zurique. Zurique, né? Na verdade, foi uma pesquisa de pós-doutorado, se não me engano, ou doutorado da Cláudia Harzer, né? Tendo como orientador o Ruth, tá? Então, a pesquisa feita aí na Suíça, né? Na Suíça. Bom, essa pesquisa foi publicada em, cadê o ano? 2013, no Journal of Happiness Studies, né? Jornal de Estudos da Felicidade, né? Muito bem. Foi aplicada em uma amostra de 1.111 trabalhadores, ficou fácil de decorar, né? 1.111 trabalhadores, com idade variando entre 18 e 65 anos de idade. Ou seja, né? Tinha homens e mulheres, e jovens, meia idade e até mais seniors, tá? Trabalhando, né? O que que nós tínhamos de profissões? Vendedores, professores, engenheiros, enfermeiras, enfim, era um grupo variado, tá? Tinha outras profissões também, era um grupo de profissões variadas, né? Mas eram trabalhadores, porque o objetivo era medir o impacto das forças, do uso das forças no trabalho, né? Os instrumentos que foram mensurados foram utilizados, né? Foi o VIA, né? Saber quais são as suas forças, e um outro questionário que ele vai medir o quanto você usa, né, as suas forças de assinatura do trabalho, tá? Então, uma coisa é eu perguntar para você, você fazer o VIA e descobrir quais são suas forças, né? Olha, minhas cinco primeiras forças, minhas sete primeiras forças são essas. Ou minhas 10 primeiras forças são essas. Tá. E aí depois eu pergunto, tá bom. Quais dessas forças você utiliza diariamente no seu trabalho? Ou seja, o seu trabalho, ele demanda o uso dessas forças, né? E você aplica, está todo dia usando essas forças lá no seu trabalho, tá? Então, esse foi um instrumento importante, né? Dois instrumentos, né? O outro instrumento foi o questionário de satisfação com o trabalho, tá? O Job Satisfaction Questionnaire, né? Então, questionário de satisfação com o trabalho, para saber o quanto você está satisfeito com o trabalho que você realiza. E o terceiro é o questionário que mede a tríade da felicidade no trabalho, tá? Ou seja, no contexto do trabalho, né? Work context, né? Porque existe a tríade da felicidade e o questionário para medir a sua felicidade na sua vida, né? Não está contextualizada no trabalho, na sua vida, tá? Mede três dimensões, né? Vida prazerosa, vida engajada e vida significativa, que são os três caminhos da felicidade.
né? Prazer e engajamento. Deixa eu sair aqui para prazer, engajamento e significado. Só que esse questionário ele é aplicado no trabalho, no contexto do trabalho, tá? Então por isso que é esse Work Context Questionnaire aqui, né? Legal, então é uma forma de medir o quê? As experiências positivas no trabalho, tá? Esse Positive Experience aqui é o nome que o autor deu, né? Porque a partir desses questionários, ó, a partir desses dois questionários, saía um indicador, que é o indicador de experiências positivas no trabalho, né? O que ele está chamando de experiências positivas? A satisfação com o trabalho, né? O quanto o trabalho é prazeroso, o quanto você está engajado e o quanto ele é significativo para você, o quanto você enxerga de propósito nesse trabalho. E depois você correlaciona isso com a aplicação das forças de caráter. E aí vai sair este resultado muito interessante que eu vou mostrar aí para vocês, tá? Olha que legal. Esse aqui então, o resultado aí atual, atualizado, né? Porque tem uma primeira pesquisa que eles fizeram antes dessa, com uma amostra menor, e deu um resultado um pouco diferente, porém a conclusão é a mesma. Mas aqui com a amostra maior deu mais precisão, tá? Então, o que acontece? Aqui é o indicador de positividade no trabalho. Então, quanto maior, melhor, né? Então, aqui, olha, eu tenho um nível mais alto de experiências positivas no trabalho. Aqui eu tenho um nível baixíssimo, né? Bom, e o que que é essa linha aqui? Essa linha é o número de forças de caráter que o trabalhador está utilizando diariamente ali no trabalho. Número de forças de assinatura, desculpe, né? De forças de caráter, não, não, das suas forças mais altas. Então, você fez o VIA, vamos supor que você é voluntário da pesquisa. Você fez o VIA, sabe quais são suas 7 forças? E aí eu pergunto, você está usando essas 7? Sim, não? Quantas você está usando? Zero? Uma, duas, três, todas as 7, tá? E aí o gráfico nos dá uma coisa interessante, né? A gente vê aqui um gráfico crescente, tá? Ou seja, quanto mais forças eu uso, maior a positividade no trabalho, né? Se eu não uso nenhuma força, minha felicidade no trabalho é baixíssima. Se eu uso uma, ela já sobe. Uma é melhor que nenhuma. Duas é melhor que uma. Três cresce mais, né? Aí os autores mostram que o 4 para o 3, ele cresce numa proporção menor do que o 2 para o 3, né? Então, de 0 para 1 cresce bastante, de 1 para 2 cresce bastante, de 2 para 3 cresce bastante, de 3 para 4 cresce pouca coisa, de 4 para 5 cresce também pouca coisa, e de 5 para 6 volta a crescer bastante de novo. E de 6 para 7 volta a crescer bastante de novo, né? Então, assim, a gente não olha assim muito detalhadamente, parece que é uma linha reta, mas não é uma linha reta, tá? Os autores falam que aqui eu tenho um crescimento significativo, aqui eu tenho um crescimento bem pequeno e aqui eu volto a ter um crescimento significativo de novo, né? Significativo de novo, tá? Mas de qualquer maneira é um crescimento, ou seja, quanto mais forças eu uso, mais experiências positivas eu tenho no trabalho, mais satisfação no trabalho, mais prazer, engajamento e significado, né? Gente, isso é sensacional esse resultado, não é? Né? Por quê? Porque mostra que tem uma correlação direta entre as forças de caráter, as forças de assinatura, o uso das forças, né? E eu estar mais engajado no trabalho, eu sentir mais satisfação no trabalho, mais felicidade no trabalho e também ter um senso de chamado no trabalho, tá? Inclusive, a pesquisa original, né, que foi feita antes dessa, com uma amostra menor, o título dessa pesquisa, desse paper é Quando o trabalho é um chamado. Quando o trabalho é um chamado, né? Por quê? Porque os autores, eles, nessa pesquisa anterior, têm uma percepção ali
de 4 a 7 forças, né, você tem um nível maior de positividade no trabalho a partir do 4. Né? Então, 1, 2 e 3 é menor e de 4 a 7 você tem um nível maior. Né? Então, a conclusão daquela pesquisa é que você usar de 4 a 7 forças da sua assinatura diariamente no trabalho aumenta as suas experiências positivas e de felicidade e satisfação no trabalho. Né? E com essa pesquisa, ele só dá uma refinada mostrando que, na verdade, é um crescente, né? Quanto mais forças, mais aumenta a sua felicidade. Porém, o destaque está aqui, os autores falam, para você usar 6 e 7, né? Então, aqui o ideal, idealmente, seria o quê? Das 7 forças, a gente conseguir usar 6 ou 7 forças, porque daí a gente vai ter um nível de experiência extraordinário no trabalho, mais engajado, com mais propósito, mais significativo. E vai viver o trabalho como um chamado. Essa galera do 6 e 7 é a galera que vive o trabalho como um chamado, que sente o trabalho como um chamado, não apenas uma forma de renda, né? Mas um chamado para a realização de uma missão maior, de um propósito maior, né? Sensacional, né, gente? Essa pesquisa também não é legal? Escreve aí se você gostou aqui. Eu amei, essa é uma das pesquisas que eu mais gosto. Claro, que as três que eu estou falando são as três que eu acho mais sensacionais e impactantes, né? E essa aí eu uso muito quando eu vou para a empresa, vender o meu trabalho ali, né? Que eu vou para uma reunião e tal, eu uso para mostrar a evidência científica, né? É legal. E vamos agora então à terceira pesquisa. Ah, antes eu escrevi aqui a conclusão. Vou ler para você a conclusão. Conclusão da pesquisa: quanto mais forças de assinatura você utiliza no seu trabalho, mais experiências positivas você tem no trabalho, obviamente, resultando em um trabalho mais prazeroso, com maior engajamento e maiores níveis de propósito e significado, né? Sendo que os maiores níveis de todos são para aqueles que conseguem utilizar 6 ou 7 forças de assinatura no trabalho. Tá joia? Isso aqui, então, segundo a pesquisa de Harzer e Rutch, 2013. Né? Isso aqui foi eu que escrevi, tá? Isso aqui não é literal. Eu que escrevi, eu li o paper e escrevi essa conclusão. Mas ali tá, no paper tá ali a discussão longa, né? Sobre isso, né? Opa, escrevi errado aqui. Botei uma letra a mais. Vamos corrigir que eu não gosto de erro, tenho toque. Revolucionária. Troquei a letra aqui. Revolucionária. Pronto. Pesquisa revolucionária. Como promover o florescimento no trabalho. Gente, florescimento? Nós vamos falar de florescimento, vamos, mas com pesquisa científica, com pesquisa científica. Dá para medir o florescer? Dá para medir o florescimento? Então, a pesquisadora criou um método para medir o florescimento. E não é um método banal, não. Não é um método meia boca, não. São mais de 20 indicadores que, em conjunto, vão medir o florescimento. E mais, ela vai ver qual é o impacto, ou melhor, como você pode florescer no trabalho, como você pode promover o florescimento a partir do trabalho, né? Olha que legal, e só essa ideia aqui já mostra, puxa, isso aqui, então, se realmente a pesquisadora conseguiu descobrir isso, é revolucionário, exatamente, e é. Ela descobriu e é maravilhoso, tá? Você vai ver aqui que pesquisa incrível que é essa, né? Bom, essa aqui, o título dela é Flourishing in New Zealand Workers, né? Que seria o quê? Florescimento em trabalhadores na Nova Zelândia, né? O título não é muito criativo, mas é bem descritivo, né? Então, assim, por quê? Porque
A pesquisadora é da universidade lá na Nova Zelândia, né? E ela vai fazer a pesquisa lá, então, com profissionais, tá? Quem é a autora da pesquisa, né? A autora principal da pesquisa, tem um grupo aqui, mas quem principal é a doutora Lucy Hone, né? Uma mulher, tá? Lucy Hone, né? E ela tem mestrado em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, né? Tendo sido orientada pelo Martin Seligman, tá? A doutora Lucy Hone, ela tem TED na internet, muito legal o TED também dela, né? Ela é da Faculdade de Saúde e Ciências Ambientais da Nova Zelândia. Olha que interessante, né? Ela vai fazer essa pesquisa, tá? A amostra que ela vai utilizar é de 5.449 trabalhadores. 5.449 trabalhadores, né? Na Nova Zelândia, obviamente. Que dados que ela vai coletar? Bom, gente, ela vai coletar muitos dados, tá? Então, esses dados, ela não vai coletar, ela não vai pegar todos ela perguntando, ela vai pegar também dados governamentais, de pesquisas governamentais, né? E de pesquisas institucionais. Então, ela vai pegar, ela vai ter acesso, tá? A alguns dados psicossociais, né? Do European Social Survey. Vocês já vão ver quais são esses dados, né? E o Índice Nacional de Bem-Estar, tá? Eles têm esse indicador lá, né? Lá na Nova Zelândia. Ela vai pegar esses dados aqui, né? Então são dados de bem-estar e dados sociais, econômicos, de saúde. Você já vai ver. São 26. Nossa, eu tô com dislexia. O que eu fiz? Eu fiz de madrugada, que eu vou falar para vocês. Indicadores. Eu fiz de madrugada aqui, por isso que eu. Mas a gente já corrige na hora, quem sabe faz ao vivo. São 26 indicadores psicossociais, né, de bem-estar, tá? Então vocês vão ver agora quais são esses indicadores e como que ela vai correlacionar. Olha que incrível, gente, que incrível, né? Esses indicadores. Tem indicadores relacionados ao estilo de vida, à saúde física, indicadores psicológicos e sociais, indicadores relacionados ao trabalho, tá? Em relação ao estilo de vida, algumas coisas que ela coletou. Se você fuma, né? Se você bebe, né, com frequência, se você pratica atividades físicas, ou se você é sedentário, né? Se você pratica voluntariado, você faz atividades voluntárias ou não, tá? Entre outras coisas, né? Saúde física, ela viu se você tem fadiga crônica, qual o seu nível de saúde subjetiva, né? Ou seja, a sua percepção de saúde, tá? Qual é a sua saúde funcional, sua percepção de funcionalidade em relação à sua saúde. Índice de massa corporal, né, para verificar se está com sobrepeso, obesidade, se está dentro da, da massa corporal considerada, como é que fala? Não, não é média, né? Que fala boa, né? Saudável. Saudável. E outras coisas mais, como artrite e tal. Problema na coluna, né? Indicadores psicossociais, tá? Indicadores psicossociais, né? Como por exemplo, e aí é a parte que nos interessa mais, que a gente vai, eu vou pegar esse dado, né? Conhecer as forças, o quanto você, e usar as forças. Lembra que são duas coisas diferentes. Lá a primeira pesquisa do Martin Seligman já mostrou isso. Conhecer as forças não aumenta a felicidade, mas usar as forças aumenta. E a segunda pesquisa prova, né, por A mais B, que usar suas forças de assinatura aumenta sua felicidade no trabalho. E agora, então, esses indicadores também são avaliados.
Você conhece suas forças, né? Você usa suas forças, tá? E mais, sentimento de ser reconhecido, né? Valorizado, apreciado, depressão e dor de cabeça. E também tem indicadores relacionados ao trabalho, tá? Como a satisfação com o trabalho, ó, o job satisfaction aqui novamente, satisfação com o trabalho, né? O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, isso é interessante, work-life balance, né? Como está o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? Horas trabalhadas, ocupação e segurança financeira, né? A pessoa se sente segura financeiramente ou não. Então, são 26 indicadores psicossociais, psicossócio-organizacionais, né, no trabalho, tá? Não, daqui muitos resultados são retirados, mas o que nos interessa é esse pedaço que foi para o paper que está ligado ao florescimento e às forças de caráter, né? É o que eu vou trazer aqui agora, tá? Florescimento. O que que tem de florescimento aqui? Tem questionário de florescimento? Então, não tem um questionário de florescimento, né? Na verdade, aqui, agora que eu vi que eu estou tapando aqui, né? Aqui, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e segurança financeira, tá? Não tem um questionário de florescimento. O florescimento está sendo medido através dessa bateria de dados coletados, né? Ou seja, considerando aqui, né, que o florescimento vai ser alcançado se você tiver níveis satisfatórios, níveis ótimos de bem-estar em todas as áreas, tá? Porque não adianta lá eu estar bem no trabalho e não ter saúde física, né? Eu estou trabalhando muito, estou tendo bons resultados no trabalho, mas a minha saúde está indo para as cucuias. Isso é florescimento? Não, ela quer ver de uma forma integral, né? Integral. Então, olha que interessante, né? Então, na verdade, não está sendo medido o florescimento no trabalho, está sendo medido o florescimento humano numa amostra de trabalhadores. E a gente vai ver o impacto do trabalho neste florescimento geral. Perceberam a diferença do que eu estou falando, né? Então, aqui, o florescimento está sendo medido através de indicadores de saúde física, de saúde mental, psicológica, social, né? E correlacionando com também indicadores relacionados ao trabalho. Olha que legal essa pesquisa, gente. É muito completa essa pesquisa, não é? Aliás, a anterior também né? Mas é muito completa essa pesquisa, né? E aí, o que que a gente tem de resultado? Vamos lá, os resultados. Olha, vou trazer aqui o principal resultado aqui que me chamou a atenção é o seguinte: a correlação entre o uso das forças de caráter, né, conhecer e utilizar as forças de assinatura, ou seja, as forças mais altas, né, e a correlação entre isso com o resultado de florescimento, tá? O florescimento que vem por esse conjunto, né? Conjunto de indicadores no total. E aí, gente, o resultado, vamos sem mais delongas, né? Vamos direto para a conclusão. Trabalhadores que usam amplamente suas forças de caráter, suas forças de assinatura, suas forças pessoais, possuem 18 vezes mais chances de florescer do que aqueles que usam pouco suas forças. Gente, 18 vezes. 18 vezes. Não é duas vezes, três vezes, quatro vezes, que já seria maravilhoso. Já seria maravilhoso, né? Se você chegar para o seu cliente e ajudar ele a utilizar as forças de caráter, primeiro, aplicar o via para ele saber quais são, mas lembra, só saber não adianta. E passar a aplicar intervenções para que ele passe a utilizar melhor as suas forças de assinatura,
Isso vai aumentar a felicidade dele, que a gente já viu na primeira pesquisa, e agora a gente está vendo que vai ajudar a florescer em todos os níveis, em todas as dimensões. Se eu falasse que o seu trabalho ia ajudar a triplicar, né, a possibilidade de florescimento, já seria extraordinário, não seria? Agora 18 vezes mais, gente, é impressionante, né? Então, o que a pesquisa mostra aqui é que, falando mais tecnicamente, é que comparando, né, pessoas que utilizam suas forças no trabalho com aquelas que não utilizam, o grau de florescimento na pesquisa foi 18 vezes maior. 18 vezes maior, né? Isso significa que você aumenta em até 18 vezes as chances de uma pessoa florescer se ela não usava as forças e passa a utilizar. Olha que extraordinário, né? Agora, trocando em miúdos, em outras palavras, eu poderia dizer o quê? Podemos entender que os profissionais do desenvolvimento humano, como você, né, que eu acredito que seja, que ajudam seus clientes, se você ajudar os seus clientes a usar amplamente suas forças de caráter, forças pessoais, forças de assinatura, você vai estar aumentando até 18 vezes as chances deles alcançarem o quê? Felicidade, maiores níveis de felicidade, mais engajamento no trabalho na vida, relacionamentos mais positivos, realizações pessoais e profissionais e viver a vida como um chamado, viver o trabalho como um chamado, ter um senso de propósito que vai trazer significado e sentido para a sua vida, né? Do que eu estou falando? Do PERMA, né? Do PERMA. Eu nem quis colocar aqui saúde física porque aí já é o PERMA H, né? Já é a sexta dimensão do PERMA que foi incluído depois, né? Mas é isso. Então, você quer ajudar o seu cliente a florescer, quer ajudar o seu cliente a ter mais bem-estar, quer ajudar a desenvolver as 5 ou 6 dimensões do PERMA, né? Então, aplica o VIA e ajuda o cliente a utilizar essas forças. Mas, Helder, como que eu ajudo ele a usar as forças, né? Aplicando intervenções com forças de caráter. E aí existem 85 intervenções com força de caráter que eu ensino na certificação CSI. Tá joia, pessoal? Então é isso, gente. Essas foram as 3 pesquisas extraordinárias, revolucionárias aí, né? Tem outras, né? Foi difícil até escolher 3, porque teria pelo menos umas 6 ou 7 aí que eu fiquei em dúvida, mas essas 3 eu gosto muito, cito muito, acho revolucionárias, importantes, extraordinárias, utilizo em reunião, em palestra, ou para convencer cliente, né, que o trabalho funciona. Então é muito legal, tá? Muito legal. E olha, só para finalizar aqui então, já vou dar o spoiler aqui. Semana que vem estarei ao vivo. Prometo a vocês, estarei ao vivo, né? E vou falar sobre o simpósio, né, da Associação de Psicologia Positiva da América Latina, que foi o Simpósio Brasileiro de Psicologia Positiva. Eu estou como presidente da APAL. A APAL é uma associação sem fins lucrativos, né, uma ONG sem fins lucrativos. Meu trabalho lá é voluntário. Ó, eu poderia me incluir ali no Pratica Voluntariado, ali na pesquisa anterior, né? Esse é um trabalho voluntário que eu faço e a gente organizou então esse simpósio que foi uma semana, segunda a sexta, 10 palestras e não acabou ainda. Falei, eu não fiquei sabendo, e agora? Perdi? Não, não perdeu. Você tem como ainda, vou até falar aqui, ó. Se você quer assistir essas palestras, elas estão gravadas, tá? Você pode ainda ingressar, porque nós não fechamos como é que fala aí, a página de inscrição. Então você pode ainda se cadastrar para ter acesso, tá? Ao curso, né? Você vai ao simpósio,
você vai assistir às 10 palestras gravadas, tá? Gravação das 10 palestras, e vai ter acesso a essa gravação durante um ano. E mais, não acabou, porque mesmo quem assistiu ao vivo ainda vai ter mais quatro que a gente vai disponibilizar, tá? Palestra do três internacionais, né? Sendo a principal delas aí, vamos sendo honestos, né? Ou na minha opinião, pelo menos, a principal palestra é do Dr. Ryan Nimick, diretor do Instituto VIA, a maior autoridade do mundo em forças de caráter, autor do livro Intervenções com Forças de Caráter, onde ele ensina 70 intervenções, né? E Dr. Ryan Nimick, então, e o livro que eu trouxe para o Brasil, que não está aqui, mas está na estante, tá esse aqui, Intervenções com Forças de Caráter, livro de 500 páginas que eu trouxe para o Brasil, fui o revisor técnico da edição brasileira desse livro, prefaciador da edição brasileira desse livro. Dr. Ryan Nimick vai falar aqui sobre pesquisas recentes, né, e intervenções com forças de caráter. Vai trazer uma palestra gravada que a gente está traduzindo, vamos legendar e vamos subir na plataforma, tá? Vai ter a palestra da Susan Pavelski, né, que escreveu o livro Happy Together, né, que é psicologia positiva aplicada ao relacionamento amoroso, casamento, nos presenteou com uma palestra. O Andres Cabeças Cortione, profissional de psicologia positiva pioneiro na América Latina, América do Sul, né? Principalmente, ele é América Latina. Ele é professor de mestrado e doutorado em 7 países da América Latina, 7 países da América Latina, né? Chile, Argentina, Colômbia, enfim, né? E vai falar sobre florescimento humano sustentável. Essa palestra do Andras Cabeças vai ser ao vivo. Ainda dá tempo de você pegar ao vivo, hein? Dia 12 de julho, depois a gente sobe a gravação, tá? Dia 12 de julho, ao vivo, em espanhol, né? E depois a gente sobe a gravação. E do Marco Calegari vai falar sobre espiritualidade na psicologia positiva, né? Em um estado de transcendência chamado All. Então é legal também, muito, muito show. Marco Calegari já foi presidente da PAL, hoje sou eu, mas antes de mim foi o Marco Calegari também. O Marco Calegari foi revisor técnico do livro Psicoterapia Positiva, o livro do Seligman, do Rashid e Seligman, né? Então, isso ainda vai ter no simpósio. E as palestras que tiveram já no simpósio, se você entrar, lógico, você vai poder acessar, mas eu vou trazer uns highlights, né? Não dá para falar que é resumo, né, gente? Pelo amor de Deus. Cada palestrante ficou falando uma hora, são 10 palestras, são 10 horas no mínimo. E eu vou resumir em uma hora? Não, não tem como, né? Não vou resumir, vou trazer alguns highlights, alguns tópicos, algumas informações que me chamaram a atenção de cada palestra. Tá joia, gente? Então, vamos trazer novidades aí da psicologia positiva, né? Na visão desses 10 especialistas em psicologia positiva aqui no Brasil, ao vivo! Ao vivo! Tá joia, pessoal? Então, gente, muito, muito, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês, né? E vejo vocês então ao vivo na próxima terça-feira. Quem tiver interesse na certificação CSI, já vou dar spoiler aqui, hein? Fica atento, porque a gente vai abrir as inscrições agora em julho, muito em breve, né? Lembrando que as inscrições só ficam abertas por 5 dias. E quem deixa seu nome na lista de espera, porque quem tiver na lista de espera, a gente vai ser avisado por e-mail. E ó, vou falar um negócio aqui para vocês. Os 2 primeiros dias desses 5, a gente dá um desconto bem grande. Mas para quem se inscreve é oferta relâmpago, porque se inscreve nos 2 primeiros dias. Então deixe seu nome na lista de inscrição para você ficar sabendo e já conseguir se inscrever nesses 2 primeiros dias. Claro, se você tiver interesse na certificação, né? Se não tiver interesse, não precisa, mas se você tiver interesse, é uma boa dica. Fica a dica aqui. Gente, adorei, obrigado
pela participação de vocês. Boa noite, bom descanso, ótima semana, uma semana maravilhosa, abençoada, extraordinária para você. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança e amor. Muito flow na sua vida. Tchau, hein? Até semana que vem. Vejo você lá.